Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento. Desafia que eu quero ver! Eu sou mais que vencedor! Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos. Estamos com a palavra de Deus para te abençoar, para me abençoar, para abençoar-nos. E abençoar todo aquele que tem fé, que crê no Deus vivo, no Deus do universo. Aliás, o único Deus verdadeiro, né? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, porque as demais videiras têm algum tipo de deficiência, né? E ele foi a única videira que veio a este mundo perfeito, formoso, tá? Sem mácula, sem nenhum pecado, sem nenhuma falha, sem nenhum erro. O único que conseguiu amar a todos e amar de verdade. Então, os deuses que o mundo invoca, na verdade, nem existem. Só na imaginação deles, dos ignorantes, né? Sim. Porque o mundo está desse jeito por causa disso. Tá? A paz, bispo. Vamos ler Jonas capítulo 1. A paz a vocês que estão nos assistindo. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive era a maior cidade na época, uma metrópole, né? Sim. E com mais de 100 mil habitantes naquela época. Isso. Já pensou? E o povo era pagão. O povo não aceitava a palavra de Deus. Não. Não se curvava, não se rendia. Um povo mesmo de dura cerviz, né? Um povo que não aceitava os profetas. E isso, essa maldade subiu até Deus. Sim. Hoje, na verdade, estamos vivendo, não podemos generalizar, mas alguns países, a palavra de Deus ela está sendo rejeitada, e quase que na totalidade. E no Brasil há uma tendência as pessoas aceitarem e se converterem à doutrina errada, aos ensinamentos diabólicos, né, de espíritos malignos. Haja visto um projeto que foi aprovado agora na Câmara dos Vereadores em São Paulo, né? Foi sugerido por um partido comunista, um partido que persegue a igreja, tá? E aprovado pelos que se acovardaram, porque só covarde se submete e aceita imposições. E eu não aceito imposição porque eu não sou covarde. Eu tenho um pensamento, tá? Eu tenho uma visão, eu tenho um Deus, eu tenho uma fé, e essa fé não se curva a nenhum tirano, né? Ensinando crianças coisas erradas, tá? E na época era assim, Nínive era assim. E o Brasil, São Paulo principalmente, caminha para isso, tá? Então Nínive não aceitava as coisas de Deus, e Deus acabou se aborrecendo. É o que vai acontecer. Aliás, já está acontecendo. Então Deus se aborrece com isso, se entristece. Mas Deus, no momento, provavelmente alguém lá dentro de Nínive fez uma oração, né?
Porque a oração sempre chega aos ouvidos de Deus e toca o coração de Deus. E ele então designou o profeta Jonas para ir tentar salvar aquela cidade. Sim. Uma chance, né? Deus é Deus das oportunidades, né? Das chances. Embora a justiça de Deus a qualquer momento vai se manifestar de forma definitiva, né? E Deus ele tem dado chance, tem dado oportunidades, né? E aí continua, por favor, bispo. Jonas, dispõe-te, vai-te. Ah, sim, já li esse. Jonatas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. É Jonas, né? É Jonas. Seria o Jonatas. Jonas Jonas se dispôs, versículo 3. mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha, essa palavra, esse versículo, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Deus é único e Ele tem poder sobre o vento, sobre a natureza, né? Ele pode provocar a tempestade ou acalmá-la, né? Ele pode enfurecer o mar ou acalmá-lo. Quer dizer, é o único Deus. Não tem esse negócio de Deus do vento, Deus do sol, Deus da lua, Deus da chuva. Há um só Deus que domina sobre todos os elementos, tá? Não tem esse negócio de elemento A, B, ou C, igual em filme, desenho animado. Não. Deus é Deus sobre todos. Não adianta inventar. Não adianta criar, inventar. Ele é que tem o reino eterno, a vida eterna. E é para isso que existe o Evangelho. A oportunidade é da vida eterna. Então, como Jonas desobedeceu, mesmo sendo um homem de Deus, Deus lançou sobre o mar forte vento. Um forte vento. Continua, por favor. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido no porão e se deitado, e dormia profundamente. Olha o detalhe, a tempestade, né, a fúria do mar, ela começou a fazer com que os marinheiros e os tripulantes daquele navio perdessem os seus bens. Sim. Né? E é o que está acontecendo no mundo. O mundo está ficando cada vez mais pobre por causa dessas tempestades. É uma figura, né? Ou seja, os problemas, as pestes, as pandemias, tá? Empobrecendo, levando pessoas à miséria, destruindo famílias inteiras, e a incredulidade está cada vez pior. Mas o detalhe é que cada um invocava o seu Deus. Cada um ali tinha um Deus, quando na verdade só existe um para todos. Há um só Deus para todos. Não tem essa de religião verdadeira, religião A, B ou C, mundial ou católica, não. Ou espírita. Não tem essa. Que a religião do Valdemir é verdadeira, que a religião do outro é verdadeira. Não tem religião verdadeira, tem um Deus verdadeiro, que é o Deus de todos, um único Deus. E no momento da pandemia ali, no momento da tempestade, da fúria do mar, cada um invocava o seu Deus. Seu Deus. E houve resposta? Não. Não. Não houve. Por quê? Porque esses deuses, na verdade, são inventados. São invenções de quem não tem o que fazer. Porque o Deus que cuida de mim, cuida de você, que é católico, que é espírita, que não tem religião, tá? E se ele não tivesse cuidado até hoje, há muito que você já teria sucumbido. Por incrível que pareça, você pode até não ser um crente, um religioso, não viver na igreja, só que Deus já fez muitos benefícios a você e a todos nós.
Então, não tem essa de esse tem um Deus, aquele outro tem um Deus, que o Deus daquela religião. Não. Há um só Deus. Imagina que confusão seria só em filme, em desenho animado ou em filme, que você vê deuses brigando, não é verdade? Sim. O Hércules, o não sei o que lá, né? O Antônio assiste muito esse filme aí. Então, o pior é que isso entra na mente até dos intelectuais. É inacreditável. Simba. O Antônio era fã do Simba, né? Então, só existe um Deus. Um Deus para todos. Ele gosta de você o tanto que gosta de mim. Não tem essa. De não que o Valdemiro, que o fulano. Negativo. E a fé, ela é individual. A fé é individual. Tá? E o nosso trabalho é fazer com que você desenvolva esta fé e que ela possa te salvar. E que ela possa te dar qualidade de vida, te fazer vencer as adversidades, as dificuldades. Mas é difícil. Por quê? Porque a cultura, tá, dos povos, ou as culturas, tem levado as pessoas a se perderem, a se condenarem. É como diz a palavra em João, no capítulo 3 do Evangelho de João, que Jesus veio ao mundo não para que julgasse o mundo, né? Mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Tá? A luz veio ao mundo, né? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. É o que está acontecendo. As pessoas amam mais as trevas do que a luz, né? Aliás, isso aí já é antigo, né? Porque eu estava lendo essa semana sobre os espias que Moisés enviou na terra de Canaã, né? Aliás, já começou o erro por ali, né? Lá no princípio, quando o Moisés envia os espias, ele fala assim, observem para ver se a terra é boa ou má. Para ver se o povo que está lá é forte ou fraco. Sim. Ora, se Deus cuida de mim, se Deus luta por mim, se é Deus que me defende, eu tenho que avaliar a força do adversário? Não. Eu tenho que observar a força do adversário? Não. Né? Tem uma coisa bem popular, bem conhecida, que eu não sei quem foi que criou, mas que é verdadeiro. As pessoas falam para nunca olhar o tamanho do problema, mas sim. O tamanho do seu Deus. É verdade? Deus. Então, o Moisés, um sujeito experimentado, um sujeito que atravessou o deserto, venceu tanto. Sujeito que tocou na rocha, saiu água, tocou no Nilo, virou sangue a água, orou, choveu, pedras, sarava. Então, como é que o sujeito chama os espias, vem cá, vocês vão lá ver se o povo é forte ou fraco? Faz diferença? Existem. Faz diferença. Se a terra é boa. Por exemplo, faz diferença para você, aí você vê as diferentes visões, né? Vamos comparar, vamos ver o currículo de Abraão e de Moisés. Moisés falou, veja se a terra é boa ou ruim. Se o povo que está lá é fraco ou forte, que eles teriam que enfrentá-los, né? Veja quais são as armas disponíveis, enfim, observa tudo. Aí veja o Abraão, quando o povo dele começou a brigar com o povo de Ló, sobrinho. Exatamente. E Abraão tinha prioridade, era o tio, era o que falava com Deus, era o querido de Deus. Sim. Aí ele falou com Ló, a gente vai ter que se separar, porque os nossos funcionários não combinam. Esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. Você escolhe. Escolhe. Você escolhe. Aí só tinha um lado bom, aparentemente, Sim. da Campina do Jordão, tudo verdinho. Isso. Aí o Ló escolheu. E sobrou o problema, que é o deserto. E exatamente esse deserto é que virou Canaã, que é onde... E onde Ló escolheu, virou Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra e foi queimado depois. Exatamente. Onde era Campina do Jordão, tudo verdinho. Onde Ló escolheu, ele olhou, viu aquele capim viçoso. É aqui que eu quero, que é onde as águas do Jordão banhavam. Aí Abraão falou, tá bom, Abraão montou a tenda dele no deserto. O deserto virou um oásis. O homem ficou riquíssimo. Sim. E mais tarde, né? Séculos, mais de 4 séculos, né? Depois, aí houve aquilo lá, inclusive os ossos de
de José foram levados, né? Foram. Então aconteceu o que aconteceu, porque se você conhece a Deus, você não tem que escolher. Isso aí é didático para mim, para os bispos, pastores. Eventualmente você chama um bispo e fala, você vai sair daqui e vai para lá. Ele começa a avaliar para mim, aonde eu estou, a casa está toda arrumadinha, mobiliada, né? Lá no estado tem um carro assim, tem um programa de televisão, ele está me mandando, não tem. Você quer saber de uma coisa? Eu vou me desligar, que ocorreu recentemente. Aí eu falo, vai com Deus, vai Ló, né? Eu troco o nome, vai Ló. O problema é que vai virar Sodoma e Gomorra, onde o sujeito for. Não tem jeito. Por quê? Porque é desobediente. Porque não vive a fé. Seja quem for, se não viver a fé, não vai superar, não vai vencer. Não vai vencer. E é individual, não adianta, você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que absorver a palavra, né? E aí o Jonas, ele foge, né? Ele não obedece, não. Ele entra no navio e o mar fica... Porque ninguém consegue escapar dos olhos de Deus, né? Não. Agora, é interessante que ele, sendo um profeta, deu um branco nele que tinha visto tantas coisas, de repente... Ele pensou, bom, se eu entrar nesse navio e for para outra cidade, Deus não vai me ver. Deus o viu dentro no porão do navio e agitou o navio, estava quase morrendo todo mundo, quase quebrava o navio. E ele dormindo. E ele dormindo, e todo mundo gritando. Um invocava o sol, o outro a lua, o outro São Lunguim, o outro Padre Cícero, o outro invocava o Valdemiro, o outro invocava, enfim, o Papa, e assim por diante. Mas não adianta, nem Valdemiro, nem ninguém. Só funciona se o nome do Senhor dos Exércitos for clamado. For clamado, invocado. Sim. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Como a palavra é linda, né? Aí o Jonas... Aí todo mundo lá é doido, cada um tinha invocado o seu Deus. Só o Jonas não tinha orado ainda, né? Aí o mestre do navio disse... Que se passa contigo agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Só sobrou esse Deus aí. Só. Tudo que é Deus. Já tinham clamado. Eu tenho a impressão que hoje tá mais ou menos assim, o mundo é um navio, né? Os homens de Deus se omitem, e aí os filhos de Belial fazem o que querem nesse mundo. Aí vem essas pragas todas. Verdade. Então, invocaram todo tipo de Deus. Um invocava o padroeiro, não sei das contas, o outro acendia uma vela, o outro rezava para não sei quem, e a tempestade continuava. Por quê? Porque esses tais deuses não têm poder algum, não têm sequer vida, nem respiram. Não. Nem respiram, nem andam, nem falam, nem veem. Então não adianta invocá-los. Não adianta invocá-los. O único que não tinha sido invocado ainda era o Senhor dos Exércitos. É o único que pode controlar a fúria do mar. Sim. É o único que pode controlar. E aí eles desconfiaram. Peraí, você falou com o seu Deus? Falei. Tem certeza? Falei. Está aqui a imagem dele, ó. A foto dele. Foto nada que ele não tinha foto. Aí, e você? Aí eu já falei com o meu já. O meu gosta de comer gambá ensopado. Até ofereci um gambá para ele. E você? Eu lembrei do Elias lá zombando. Eu já falei com esse aqui gosta de galinha preta na encruzilhada, na cachoeira. Já cortei o pescoço de uma galinha, não adiantou também não. Já não deu para ir na cachoeira, ele cortou no navio mesmo. Estou dando um exemplo. Porque não são deuses. Isso é conversa fiada, não são deuses. E aí apertaram o Jonas. E o Jonas confessou, né? Por favor. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu, sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe,
Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Ao Deus vivo, né? Ao Deus vivo. Que coisa linda. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aí já começa uma outra história. Sim. Que Jonas, arrependido, ora a Deus em pensamento lá no ventre do peixe. E Deus dá uma ordem ao peixe, porque o mar obedece a Deus. Obedece. O vento obedece a Deus. Sim. E o peixe? Também. Também obedece a Deus. Isso ocorreu comigo, né? Na oração, os tubarões brancos e tigres. Esse dia eu conversava com um bispo nosso, que é da África, que está conosco aqui, né? Bispo Jorge. E ele conhece a história do Baixo Naia lá. Aliás, a bispo também conheceu. Conheci. O lugar devorador de pescador, né? Sim. Porque lá os Muito tubarões, tubarão. os tubarões do Oceano Índico, eles vão para lá para procriar, né? E você consegue ver assim 200, 300, 400, até 1000 tubarões, tá? Em drones, estava mostrando esses dias. Foi onde eu nadei. Então, naquele momento ali, Deus me falou o seguinte: se você orar, eles obedecem. E eu estou vivo. Agora, o Jonas, ele conseguiu depois sair daquela situação, porque se arrependeu e buscou e orou. Mas vamos concluir aqui a introdução da história, da mensagem de Jonas. Tá? Cada um clamou a um Deus que não existe, e só existia na cabeça deles. Sim. O mundo está assim. Cada um acredita num Deus, uma coisa, não existe confusão, só existe um Deus. E não é porque eu quero que só existe um Deus. E não é o meu, o apóstolo está dizendo que é só o Deus dele é verdadeiro. Não, ele não é o meu Deus só não, ele é o seu também, ele é o Deus de todos. Sim. Você é tão importante para ele, quanto eu, quanto a bispa. E aí, eles invocaram em nada. Quando invocaram o Deus de Jonas, o mar acalmou. Imagina a calmaria, o mar como uma represa, né? Exatamente. Como um açude. Mas eles, mesmo assim, eles tiveram medo de lançar Jonas no mar, porque reconheceram a grandeza de Deus, né? Porque só... Mas aí é nunca a solução, né? Aí era, mas aí Jonas mesmo tem hora falou, tem que não, mandar o Jonas manda, mesmo para dentro do mar, entendeu? não, aí Jonas mesmo falou, não, tem Pode que me me jogar, jogar, porque é o o único único jeito, porque eu desobedeci, no caso. Né? Mas aí, vamos ver uma virtude aí também, vamos ver coisa boa em Jonas agora, né? Vamos, tem muitas. Não, porque quando o Jonas falou, pode me lançar, alguma coisa falou no coração dele, alguma confiança ele tinha de que, mesmo lançado ao mar, Deus poderia livrá-lo. Jonas sabia do poder de Deus. É porque deu uma fraqueza, um branco, é coisa do ser humano. É coisa do ser humano. É o errar, né? É humano. Então, tanto é que Deus o livrou. Né? Aquilo ali pesou na hora da oração dele. Senhor, me tira daqui, me socorre. Estou no inferno. Aquilo ali pesou, porque pode me jogar para salvar a vida de vocês. Jonas pensou na vida deles, né, dos tripulantes ali, viu, reconheceu que estava errado e pensou na possibilidade de Deus poder livrá-lo. Como livrou. E aí interessante é que o exemplo que fica de ensinamento para nós, de ensino, tá, de conhecimento, é que só devemos clamar, orar a um Deus, o Deus dos céus. Não é o Deus dessa daquela igreja. Não. É o Deus do universo.
É o Deus Todo-Poderoso. Interessante que se Jonas não foi a Nínive naquela viagem, e depois acabou indo e converteu a cidade inteira, Sim. se você for olhar a história, né, já que todo mundo, muito pregador fala mal de Jonas, se você for olhar a história, Nínive foi salva, Foi. pela misericórdia infinita de Deus depois, que Jonas depois teve que obedecer. E aqueles tripulantes que eram idólatras, cada um tinha um Deus, unânimes invocaram um só Deus, ofereceram sacrifício a um só Deus. Exatamente. Que coisa, né? Quer dizer, a palavra de Deus, como Paulo falou, né? De uma forma ou de outra, né? Paulo falou uma vez, alguns pregam por inveja, outros por isso, outros por aquilo. O importante é que Cristo seja pregado. Porque o Jonas, mesmo na desobediência, conseguiu salvar aqueles ali. Conseguiu. Porque eles passaram a invocar. Imagina se qualquer agitação no mar, se eles iam falar com aqueles deuses comedor de galinha preta deles. Né? Eles passaram a invocar o Deus. Eu imagino em outras viagens. O mar começou a agitar, vem cá, você lembra? Vamos falar com o Deus de Jonas. Entendeu como é que é? Então é isso. Deus é assim, Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é tão extraordinária que na nossa fraqueza, quer dizer, na fraqueza de Jonas, ele salvou aquele povo. Salvou. Na nossa fraqueza, como Paulo falou. Paulo disse, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, ou seja, nas dores, nas perseguições, nas humilhações. Porque aí é que eu me sinto forte, porque Deus me faz forte. Sim. Então é isso. Basicamente, você não tem que confiar em homens, não. Unicamente em Deus. E principalmente não absorver essas imundícias que a mídia suja, imunda, corrupta, endemoniada, traiçoeira, tendenciosa, tenta botar na sua cabeça, enfraquecer e baixar até a sua imunidade. Creia na palavra de Deus. Nenhum homem pode ser referência para você. Creia em Deus, leia a Bíblia, creia na palavra de Deus e você será salvo. Amém? Você entendeu a palavra? Então, Deus livrou a vida daqueles ali e, mais tarde, livrou a de Jonas. Você já conhece, numa outra oportunidade nós vamos colocar para você. Tá? Até porque essa mensagem é linda, né? É completa. Sim. Tá? E nós vamos falar com Deus agora. Eu estou chamando as pessoas para investirem no programa, na obra. Enfim, para se lançarem, adquirindo, tomando posse do carnezinho do 153, que é simbólico, é a oferta da multiplicação, e você vai ajudar a manter o programa no ar. E nós temos um livro, né? O bispo mandou fazer um livro, o bispo Luciano. Eu vou em breve, semana que vem já. Semana que vem eu vou subir o monte bem devagarinho. Entendeu? Porque o monte é puxado, né, Antônio? Nós vamos lá, não vamos? Antônio é novo ainda, né? Tá um pouquinho mais pesado que eu, né? Uns 3 quilinhos a mais do que eu, né? Mas é novo ainda, sobe bem. Então nós vamos subir e nós vamos... claro que não vamos fazer um livro daqueles de madeira, né? Do que já fizeram. Eu, graças a Deus, ainda subi com a bispo Mauri. A bispo teve que jogar um balde de água gelada na cabeça dela, uma garrafa, né? E salvou ele, né? Da situação difícil. Voltou a respirar. Mas nós vamos subir o monte e vamos orar por você. E você vai ligar agora e vai pedir. Pessoalmente, todos os bispos e pastores, eu queria até pedir a ajuda do povo, dos estados, que ligasse na central. Se você não tem aí no seu estado o carnezinho, liga na central e diga para as nossas atendentes qual é o estado, a igreja, que não tem disponível o carnezinho para você, para que a gente possa enviar. Tá? Por favor, façam isso. Então liga agora na central e peça o seu carnezinho do 153 e honra fielmente. Tá? E Deus vai te honrar também. Aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Vamos orar, bispo, por favor. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Graças te damos pela nossa vida e por estarmos aqui hoje, Senhor. Por mais um dia de vida na tua presença. Sim, Pai.
Que o teu poder possa agir, meu Pai, e o mundo entenda que existe somente um Deus, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas e que quer abençoar cada pessoa, porque o Senhor tem prazer nos seus, o Senhor tem prazer que toda a humanidade se converta a Ti. Então que a Tua mão poderosa possa agir, meu Pai, e essa pessoa tome posse e invoque o Teu santo nome, porque aí ela será salva. Ela invoque o Teu santo nome e aí ela receberá aquilo que ela tem necessidade. Cura, Senhor, aquele que está clamando pela cura neste momento. Toca na vida daquele que está clamando para que as portas se abram. Age na vida daquele que está sem paz e injeta paz nesses corações. Derrama o teu poder, Paizinho, porque só o Senhor pode fazer isso. E transforma, sara, Senhor, a tua terra. Nós te pedimos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos, te agradecemos. Sim, meu Deus. Te honramos e bendiremos o Senhor em todo o tempo. Sim, meu Deus. Em qualquer circunstância. Nenhuma dor, nenhuma perda, nenhuma angústia, nenhuma falta, absolutamente nada vai manchar ou arranhar o amor, a esperança, a fé. Ninguém pode nos frustrar diante do Senhor. Porque é incondicional a nossa fé, a nossa esperança. Bendiremos o Senhor em todo o tempo. Então abençoa os seus filhos, cuida da tua igreja, do teu povo. Consagra esta água e quem beber receba vida. Abençoa os patrocinadores da tua obra. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a glória do Senhor. Amém. Beba da água abençoada. Graças a Deus. Domingo 7h10, no Brás, às 14, com o Bispo Lopes em Santo Amaro e em todas as igrejas mundial do Poder de Deus. Nós estaremos, se Deus quiser, no Domingo dos Sonhos. Né? Deus abençoe e até lá em nome de Jesus. Deus abençoe.